Oi, seja bem-vinda ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Dados do Mestre. Hoje falando a respeito do incrível suplemento Anjos Cidade de Prata. Se você já esteve aqui nos vídeos anteriores, você sabe que eu já falei a respeito da história, eu já falei a respeito das castas, da Cidade de Prata e que hoje nós estaremos continuando o estudo dos poderes angelicais, aqueles poderes comuns a todos os anjos. Se você quer saber mais sobre os poderes angelicais para poder utilizar na sua próxima campanha de Anjos Cidade de Prata, fica aqui que eu volto depois da vinheta. Oi, gente! E nós estamos aqui para continuar estudando o suplemento de Trevas RPG Anjos Cidade de Prata. Esse suplemento ele fala a respeito dos anjos alados, os servos do Demiurgo, né? Aqueles seres de incrível poder que vem para a Terra, né, lutar em defesa do seu Deus, em defesa dos 10 mandamentos e de todos aqueles poderes, né, de todos aqueles que servem ao Demiurgo, proteger aqueles que servem ao Demiurgo. Lembrando sempre, né, gente, que ao contrário do que muitos acreditam na mitologia judaico-cristã, os anjos da Cidade de Prata, eles não são todos mocinhos, né? Então eles possuem livre-arbítrio e existem anjos que são corrompidos, anjos, né, que são extremamente maus, mas que não caíram, ou não caíram porque não infringiram, né, nenhuma das leis diretamente do Demiurgo, ou não foram descobertos infringindo essas leis. Então, aquele anjo pode, né, ter todos os pecados de um anjo caído, mas ele ainda não foi descoberto, então ele ainda não cai. E enquanto ele não for descoberto, ele terá todas as prerrogativas e todos os poderes de um anjo, né? Aí depois, se ele cair aí, ele acaba virando um demônio, né? E isso aí vai ficar para o nosso próximo suplemento, que a gente vai estudar mais lá na frente, que é a Divina Comédia, tá bom? Nos vídeos anteriores, esse já é o terceiro vídeo sobre poderes angelicais, eu falei, né, a respeito das regras, de como adquirir, como utilizar os poderes. Então, se você não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada aqui no card que eu deixei, né, aqui, lá tem um link que vai te levar para os vídeos, tá, para a playlist. Eu falei também a respeito das castas, falei também a respeito da Cidade de Prata, então é bem interessante você ir lá dar uma olhada. Mas se você já estava aqui comigo, né, você sabe que nos vídeos anteriores a gente estava falando sobre os chamados poderes genéricos, poderes gerais, né, aqueles poderes que são comuns a todas as castas. Você não precisa ser um nimbo, você não precisa ser um recípere, não. Seja você qualquer um desses anjos, basta ser anjo, você pode ter um desses poderes. Por que eu digo pode ter? Porque você vai ter que comprar, né? Você vai ter que gastar aprimoramentos em poderes angelicais. O aprimoramento poderes angelicais vai te dar pontos para você gastar na compra dos níveis de poderes, né? Então vamos hoje continuar, tá? No vídeo anterior, último poder que eu falei foi o defesas, né? Falei que o defesas você pode ter IP até 7, né? Até 7 níveis de IP. Nível 1 você tem IP1, nível 2 você tem IP2, nível 7 você tem IP7, né? Hoje nós vamos falar ainda sobre as defesas, mas são um tipo de defesas especiais, tá bom? Então, se você quer saber mais a respeito dos poderes gerais dos anjos, vamos lá para o vídeo de hoje. Vamos lá, né, falar a respeito das defesas especiais. Elas vão do nível 1, tá? As defesas especiais, elas vão do nível 1 até o nível 4, tá bom? Então, você poderá conseguir várias defesas especiais. Às vezes, no mesmo nível, você terá mais de um tipo de defesa. E nós vamos ver cada um deles aqui. E existe também, gente, uma defesa especial que é muito interessante, que ela não se encaixa em nenhum desses níveis, tá? Que é a defesa
proteção versus elemento. Essa defesa especial, ela vai permitir que você jogue um determinado número de dados de proteção contra um elemento que você escolher. Então, vamos supor que você escolheu fogo. Toda vez que alguém te jogar com fogo, você terá direito a jogar XD6, né? Rolar XD6 e o valor da soma dos X dados de 6 lados, você vai subtrair do dano produzido pelo elemento. Então, vamos supor que você gaste 3 pontos em proteção de elemento. Então, você gastou 3 pontos para se proteger contra o elemento fogo. Se alguém te atacar com uma bola de fogo, com um ataque de fogo, com uma espada, né, de fogo, seja qual for o tipo de ataque, não importa, mas desde que seja com aquele elemento que você escolheu, o fogo, você terá direito a jogar 3d6, porque você gastou 3 pontos. Você joga os 3d6. Vamos supor, o primeiro deu 1, o segundo deu 3, o terceiro deu 4. 1 mais 3, 4, mais 4, 8. Se o ataque de fogo der dano 12, você vai ter direito de extrair esses 8 do dano, só vai passar 4. Então veja que é um poder sensacional de defesa quando você está enfrentando magos, quando você está enfrentando anjos, né, que utilizam poderes elementais. O nome dessa defesa especial é proteção versus elemento. Quanto eu posso gastar nela, Fran? Quanto eu quiser. Tá certo? Ela é variável, é por isso que ela não se encaixa em nenhum dos níveis. Você gasta 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. O que você gastou é a quantidade de dados que você vai ter direito de jogar para se defender num ataque contra aquele elemento. Posso comprar mais de uma vez, Fran? Bom, aqui no livro não diz nada a respeito disso, então vai ficar a cargo do bom senso do narrador. Ele é que vai determinar se você poderá ou não comprar. Eu particularmente não vejo problema, até porque você não terá como comprar, né, tanto, e mesmo que você compre, vai ficar muito fraco. Eu nem acho isso bastante interessante. Eu acho melhor você escolher um elemento e se concentrar nele e combinar com os seus outros amigos de mesa para comprarem de outros elementos. É assim você forma um grupo de anjos que se proteja legal contra os magos, né? Você vê aqueles poderes mais comuns, né? Que tem em todas as escolas de magia. Inclusive, se você quiser saber mais sobre escolas de magia, eu vou deixar o link aqui no card para você ver a coletânea de vídeos que eu fiz a respeito das escolas de magia. Lá explica cada uma das escolas, os tipos de elemento que eles usam, tá? Então é bem interessante para quem vai fazer uma campanha de magos em Trevas RPG. É isso aí, gente. Vai dar uma olhadinha no canal que tem muita coisa legal para você, tá bom? Vamos então, agora que a gente já explicou proteção versus elementos, vamos ver cada um dos 4 níveis de defesa especial. Vamos lá. Primeiro nível, né, defesa especial, você pode escolher 2 tipos de defesa. A imunidade à doença ou alimento, tá? Lembrando que se você comprou um, não ganha automaticamente o outro. Para ter os 2, você vai ter que comprar separadamente, cada um custa 1 ponto. Imunidade à doença. Esse anjo, ele se torna imune a qualquer tipo de doença natural, qualquer que sejam as formas de contágio, independente da gravidade da doença. Então, vamos supor que um vírus é uma doença genética produzida, né? Desde que seja uma doença natural, não seja uma doença mágica, mística, o seu personagem, ele estará imune. Por quê? Porque ele tem imunidade à doença. Não precisa fazer teste de forma nenhuma, tá? Ele simplesmente não será contaminado pela doença. Alimento. Se você comprar a defesa especial alimento, o seu anjo, ele não vai necessitar mais de alimento ou de água para sobreviver. Ué, Fran, anjo precisa de alimento? Anjo precisa de água? Olha, gente, lá na Cidade de Prata não, né? Mas se ele estiver na Terra, estiver incorporado, estiver em uma missão, o corpo dele físico vai precisar sim de alimento, vai precisar sim
de água para sobreviver. Mas se esse anjo ele tiver habilidade de defesa, alimento, ele consegue manter o corpo físico funcional sem comer e sem beber, tá? É como se o próprio espírito dele alimentasse o corpo físico. Ele não precisa de comer, o que é uma mão na roda, né, gente? Você não vai ter que parar para se alimentar, né? Lembrando, ele não precisa, ele não tem necessidade, mas ele ainda pode comer, tá? Isso porque às vezes ele pode precisar manter o disfarce, ele pode tentar querer se passar por, né, por uma pessoa comum, até porque se ele encarnou em um corpo físico é porque ele precisava ter contato, né, com o plano físico. Então, o fato dele não precisar não significa que ele não possa comer, tá bom, pessoal? Só que não faz diferença se ele não comer. Isso aí são os dois níveis, são as duas habilidades de nível 1 dentro do defesas especiais. Se eu subir para o nível 2, né? Como é que eu faço para ir para o nível 2? Eu tenho que comprar uma de nível 1, tá? Aí eu gasto mais um ponto, que tanto eu posso usar para comprar a segunda de nível 1, como eu posso usar para subir para o nível 2, tá bom? Chegando no nível 2, eu vou ter direito à imunidade a veneno, proteção versus o mal, proteção versus o bem, campos magnéticos e oxigênio. E assim como em todos os outros casos, nós vamos explicar cada uma dessas habilidades, tá? Então, a habilidade de nível 2, imunidade a veneno, o próprio nome já diz praticamente tudo, né, gente? O anjo, ele se torna imune a qualquer veneno natural. Lembrando, veneno natural. Se o veneno for mágico ou criado por magia, né? Aí não, certo? Aí o anjo não fica imune. Mas mesmo não sendo imune, ele vai receber um bônus de mais 3 no teste de will versus resistência. Então, se ele for envenenado por um veneno natural, não acontece nada, ele está imune. Se o veneno for místico ou produzido por magia, ele terá direito a um teste de resistência com um bônus de mais 3. Então veja que é uma habilidade muito prática e muito legal. Outra habilidade de nível 2, dentro das defesas especiais, é a proteção versus o mal. O que isso significa? Se aparecer uma criatura maligna, se essa criatura estiver próximo ao anjo, quando eu falo próximo aqui, imagine um raio de 5 metros, tá? Essa criatura só em estar a 5 metros do anjo, ela sofre uma penalidade de menos 10% para ataques e para defesa. Ou seja, um demônio, um vampiro próximo de um anjo com essa habilidade, se ele estiver a 5 metros desse anjo, ele começa a sofrer penalidade nos seus testes de ataque e de defesa. Isso, gente, é para qualquer atributo, viu? Tanto faz ser um teste de força, como um teste de constituição, como um teste, né, de carisma, não interessa, tá bom? O anjo tem proteção versus o mal, as criaturas malignas devem ficar a mais de 5 metros de distância dele para não sofrerem, né, a penalidade. E se existe a proteção contra o mal, existe também a proteção contra o bem, né? Nesse caso, é contra criaturas benignas, porque vamos supor que uma criatura do bem esteja sendo controlada para te atacar, ou uma criatura do bem esteja tentando impedir que você, que é um anjinho, né, do mal, consiga o seu objetivo. Da mesma forma que as criaturas do mal, a criatura benigna, ela tem que estar em um raio de 5 metros, né? De no mínimo 5 metros, para ela começar a sofrer uma penalidade de menos 10 nos ataques, defesas e para qualquer teste de atributo, tá bom? Então, tanto no proteção do mal como no proteção do bem. A única diferença dos dois qual é? Proteção do mal é contra criaturas malignas, essencialmente malignas, demônios, vampiros, magos, né? Magos de alguma escola maligna, né? E
A proteção do bem é contra criaturas benignas, os próprios anjos, né? Magos do bem, né? Enfim, tá certo? Então, essa é a diferença entre as duas, mas as condições de realização e as consequências são iguais. Outra vantagem de nível 2 de defesa especial muito legal é campos magnéticos. O que é que significa essa vantagem? Que a aura do anjo, ela gera um campo eletromagnético capaz de interferir em ondas de rádio e de TV. Isso é muito legal, gente, porque essa interferência, ela torna o anjo invisível a qualquer tipo de aparelho de detecção. Então, é como se o anjo, né, não estivesse no local. Ele não será captado por câmeras, ele não será captado por sistemas de segurança, por rádio, né, por qualquer tipo de forma de detecção, tá? Então, muito legal. E para finalizar o nível 2, nós temos a habilidade oxigênio, ou seja, o anjo não precisa mais de oxigênio para sobreviver quando ele estiver em um corpo físico, ou seja, aquele corpo físico nem mesmo precisa respirar. O que mantém ele vivo é a própria essência do anjo que está incorporado nele. Espero que vocês tenham gostado das habilidades de nível 2, mas as defesas especiais ainda não acabaram. Existem as de nível 3. Na verdade, gente, uma só de nível 3, né? Que é a imunidade contra armas não mágicas. Olha que coisa sensacional. Se você comprar essa habilidade, claro que para comprá-la você precisa ter uma de nível 1 e outra de nível 2 primeiro, né? Você só pode chegar ao nível 3 se você comprar o nível 1 e o nível 2 primeiro. Chegando ao nível 3, com esta habilidade, o seu anjo ele vai ter um IP igual a 8 contra armas não mágicas, ou seja, armas ordinárias, que não tenham sido encantadas e nem abençoadas, né? Um revólver, né? Uma faca, né? Então não adianta você tentar atacar a criatura com esse tipo de arma, porque um índice 8 é praticamente impossível ser superado, né? Magias, armas mágicas, armas abençoadas ou relíquias vão continuar fazendo o dano correspondente, tá? Elas não serão beneficiadas por essa habilidade. Lembrando, né, que armas mágicas são aquelas armas que foram produzidas por magos ou, né, abençoadas pelos magos. Armas abençoadas são aquelas que foram benzidas por religiosos, né, padres, então elas têm, né, uma habilidade, né, e relíquias são armas muito antigas, na grande maioria das vezes nem são armas, são amuletos, né, são objetos de proteção extremamente antigos que além de proteger, eles podem causar dano, né. Então, essas relíquias, elas também não são afetadas pela habilidade e imunidade contra armas não mágicas, tá bom? Chegamos ao nível 4. No nível 4, a gente também só tem uma habilidade de defesa, que é a imunidade à dominação. Essa habilidade, gente, ela é espetacular. Por quê? Porque ela faz com que o anjo não possa ser dominado por qualquer outra entidade. Ninguém vai poder dominar ele. Ele se torna imune a quaisquer efeitos de controle mental. Lembra dos controle mental que a gente viu no vídeo anterior, né? Tinha a grande maioria, ele tinha que fazer um teste para não ser vítima e alguns nem direito a teste tinham. Por bem, se você tiver imunidade à dominação, nenhuma daquelas habilidades vai funcionar com você. Você não precisa nem mesmo rolar teste de resistência, tá? Porque você é imune. Legal, não é? Legal é pouco, gente. É fenomenal, né? Numa campanha onde a maioria dos seus inimigos, eles vão utilizar essas habilidades de controle mental contra você, ser imune à dominação é tudo de bom. Às vezes não dá para um jogador iniciante já começar com essa habilidade, mas ele pode ir comprando outras defesas, nível 1, nível 2, e assim que ele for evoluindo, né, ele vai até chegar à imunidade à dominação, né? Vale muito a pena você ter,
e não deixar ninguém saber, né? Porque a pessoa vai pensar que a magia dela tá funcionando com você e não está, beleza? Vamos então continuar. Vamos falar agora sobre uma habilidade comum a todas as castas chamada disfarces. Pronto, agora a gente não vai mais se defender, a gente vai se esconder, a gente quer se disfarçar, a gente não quer ser percebido. Esse poder, né, disfarce, ele tem 3 níveis, tá? Cada nível tem apenas um efeito, tá bom? O primeiro nível é máscara, o segundo é camaleão e o terceiro é doppelganger. Vamos então ver o que cada um deles é capaz de fazer. Para adquirir máscara, você precisa gastar 1 ponto de poder angelical, porque é uma habilidade nível 1. Com a máscara, o anjo é capaz de assumir a forma humana. Ele é capaz de se transformar realmente em um ser humano, gente. Ele não vai entrar em um corpo humano, não. Ele próprio se torna humano, quase como se ele reencarnasse, né? Claro que ele vai continuar com uma aparência angelical, vai ser um humano extremamente bonito, né? De chamar atenção, mas 100% humano. O anjo, ele pode assumir apenas uma forma. E uma vez que ele escolher essa forma, ele não pode mudar posteriormente. Cada um dos anjos, ele tem uma máscara. Isso é interessante, gente, porque depois que um inimigo seu descobrir a sua aparência no mundo físico, né? Toda vez que você usar a máscara, ele poderá lhe reconhecer. Então, você tem que ter esse cuidado de eliminar as pessoas que descobrirem a sua máscara, né? Para que você não fique à mercê, né, dessas pessoas. Então, a máscara é nível 1, né? E é um poder extremamente interessante. Você não vai precisar estar por aí dominando o corpo de ninguém, né? Fazendo teste de resistência, não. Você simplesmente cria a sua própria forma humana. No nível 2, né, você tem a habilidade de disfarce camaleão. Por que ela tem esse nome? Porque aqui o anjo é capaz de assumir diversas formas diferentes, igual o camaleão, né? Ele pode mudar o tipo físico, ele pode mudar o sexo, ele pode mudar a cor, a altura, o peso, os olhos, os cabelos e o que mais ele desejar. Ele vai conhecer uma forma por ponto de inteligência. Apesar disso também, ele vai ser capaz de duplicar uma outra pessoa. É isso mesmo, ele não só pode modificar a própria forma da máscara dele, né, do corpo físico dele, como ele pode copiar uma outra pessoa. Se ele tentar fazer isto, ele poderá ser reconhecido apenas em 50% das vezes, e somente se a pessoa com quem ele estiver lidando, conhecer a pessoa que foi duplicada, né? Então, se você duplicou uma pessoa e vai interagir com a mãe dela, com o pai dela, com o irmão dela, o namorado dela, alguém que conhece ela, essa pessoa terá direito a um teste de 50% para reconhecer que ali se trata de um camaleão, né? Se trata de alguém copiando a pessoa que ela gosta. Mas se ela perder no teste, aí acabou, né? O anjo vai poder se passar por aquele ente querido quanto ele quiser e ele vai convencer o alvo, tá? O terceiro nível é que deve ser fantástico, né? Porque a gente já viu que o 1 e o 2 é espetacular, mas o terceiro se chama doppelganger. E se você sabe o significado do nome, já sabe o que pode esperar. Doppelganger é aquele anjo que ele é capaz de imitar com 90% de perfeição qualquer pessoa que desejar. Gente, qualquer pessoa que ele desejar com 90% de perfeição. Apesar, né, disso, ele não absorve as capacidades intelectuais, ele não absorve os tiques nervosos e nem os maneirismos. Se aquela pessoa ela tem o hábito de sempre falar, pois é, né? Pois é, né? Ele não vai copiar isso. Se ela tem o hábito de passar a mão pelos cabelos de vez em quando, ele não vai copiar isso, tá? É por isso que não é 100%, porque ele não consegue copiar nem o chique e nem os maneirismos.
todo o resto ele vai copiar. Até mesmo as pessoas mais íntimas, mais próximas daquela pessoa só vão ter 10% de chance de perceber que ele não é a pessoa, né, que eles conhecem, que se trata de um doppelganger. Então é uma cópia quase que perfeita, é um poder realmente sensacional para campanhas de infiltração, de investigação, para quando você quer, né, descobrir informações sem revelar a sua natureza angelical. Esse poder é realmente uma mão na roda. Sensacional. Ainda continuando com as habilidades gerais, né? Nós vamos para a habilidade de energização. É outra habilidade que também ela é comum a todo e qualquer anjo. Ela funciona de modo inverso à absorção de atributos dos recíperes. Os recíperes, eles têm um poder chamado absorção de atributos. Quando eu falei sobre a casta dos recíperes, eu expliquei sobre esse poder. Vai lá dar uma olhadinha que você vai adorar o vídeo onde eu falo sobre os recíperes. Tá? Este poder aqui é o contrário. O que é que esse poder faz? Esse poder, ele explica o milagre da súbita força, súbita agilidade ou resistências de pessoas em momento de desespero. Sabe aquela mãe que conseguiu, ninguém sabe como correr rápido o suficiente para salvar a criança que ia ser atropelada, o filho que ia ser atropelado, ou conseguiu levantar um objeto mais poderoso do que ela poderia levantar para proteger o filho. Então ninguém sabe de onde esse poder extraordinário saiu. Então esse é o poder de energização, tá? É como se uma energia diferente, uma energia que a pessoa não contém, fosse produzida e fosse utilizada para aumentar os atributos dessa pessoa. O poder de energização, ele tem vários efeitos de nível 1, ele vai até o nível 5, tá bom? Então, eu vou explicar cada um dos níveis, né? Cada um dos efeitos. Vamos começar pelo nível 1 de energização. No nível 1, a gente tem força, habilidade de força, habilidade de constituição, de destreza, de agilidade, habilidade de força de vontade, tá bom? Todas essas habilidades, né, são de nível 1. Vamos lá ver o que cada uma delas faz. Se eu comprar energização nível 1 e escolher o efeito força, o anjo ele vai ser capaz de ceder um D6 pontos de força dele para o alvo escolhido. Ele vai pegar a energia dele, vai transferir para o aliado, né? Então, quantos pontos de força ele vai transferir? Você joga o D6, tá? Porque é de nível 1. Aí se der um 5, 5 pontos. Se der um 4, 4 pontos. Esses poderes, eles serão retirados do anjo e serão adicionados ao atributo força do alvo. Então, a força da pessoa vai aumentar, né, em até 6 pontos, o que faz realmente uma diferença muito grande quando se trata de um simples humano. Esse efeito ele vai permanecer durante 3d6 rodadas, ou seja, você chega para o narrador e diz: narrador, eu vou usar força, vou transferir a minha força para fulaninho. Aí o narrador vai dizer: joga o D6, você joga o D6, deu 4. A força do alvo vai aumentar em 4, a sua vai diminuir em 4. O narrador em seguida vai jogar 3D6 e vai somar os resultados. Vamos supor que deu 7. Isso significa que esse efeito vai durar 7 rodadas. No final das 7 rodadas, o alvo volta ao valor de força normal e você também. Beleza? Do mesmo jeito que você fez com a força, você pode escolher fazer com a constituição. Você pode escolher fazer com a destreza, com a agilidade. Para qualquer um que você escolher, você vai gastar 1 ponto. Não é eu posso mudar na hora que eu quiser, não, viu, gente? Cuidado. Na hora que eu fizer o personagem, que eu disser: narrador, eu vou comprar energização nível 1
Ele vai te perguntar, tu vai energizar onde? Na força? Na constituição? Na destreza? Na agilidade? Depois que você escolher, não tem mais como mudar, tá certo? Sempre será aquela habilidade. Eu posso comprar mais de um, Fran? Pode comprar até todos, desde que você tenha pontos suficientes para isso, né? Cada um deles é comprado separadamente, como se fosse um nível, tá bom? Então, se eu gastei um ponto, comprei força, na próxima rodada eu posso gastar mais um ponto, comprar um dos outros 3 atributos, ou eu posso pular para o nível 2. Escolhendo pular para o nível 2, eu poderei comprar força de vontade ou índice de proteção. Se eu escolher força de vontade, né, eu vou poder fazer a mesma coisa que eu fiz nos 4 atributos físicos, né? Força, constituição, destreza e agilidade. Eu vou poder fazer agora com a minha will, com a minha força de vontade. Olha que coisa maravilhosa, gente, porque eu não sei se vocês perceberam, mas para tudo no mundo aqui você vai precisar de um teste de will contra o will do alvo. Se você pode aumentar o seu will, isso é fabuloso. Então é por isso que é um pouquinho mais caro. É por isso que é nível 2, né? Você vai ter que primeiro possuir o nível 1 e depois gastar mais um ponto. Mas você vai poder sim jogar o D6. O resultado que der, você vai somar a sua força de vontade ou a força de vontade do alvo que você desejar, tá bom? Lembrando que a rodada também é de 3d6. O efeito só dura por 3d6. E se eu não quiser força de vontade, Fran, se eu quiser índice de proteção, aí o anjo ele pode emprestar ao alvo 2 IP de proteção, tá? IP2 de proteção durante 3d6 rodada. Então, vamos supor que o anjo tem índice de proteção 5. Ele vai dar 2 pontos de proteção para aquela garota que ele está querendo manter viva. Então, a garota que tinha IP 0 passa a ter IP 2, o anjo que tinha IP 5 passa a ter IP 3. Quanto tempo isso vai durar? 3d6. O narrador joga os 3 dados, soma o resultado, e esse é o número de rodadas que a pessoa vai ficar protegida, tá? Lembrando que esse poder, gente, ele só pode ser usado se o anjo possuir pelo menos 2 de IP. Então, vamos supor, o anjo não tem IP nenhum, como é que ele vai compartilhar com o alvo algo que ele não possui, né? Então, cuidado com esse detalhe, tá? Antes de você comprar poder, nível 2, índice de proteção, certifique-se de que você comprou nível de proteção, tá? E tem que ser pelo menos IP2, senão esse poder aqui não vai servir de nada, beleza? Ah, Fran, o certo é o narrador avisar. Mas vocês sabem, né, gente? Às vezes tem narrador que esquece, é muita coisa na cabeça do narrador. É bom você se atentar, né? Ou então o narrador, não, por mau caratismo mesmo, não avisa. E aí, né, você vai ficar com uma habilidade que vai depender que quando você evoluir, você compra o IP. Não é que você vai perder a habilidade, não. Ela só não vai funcionar porque você não tem o que compartilhar. Na hora que você comprar o IP, você vai poder compartilhar. Alguns narradores alegam isso para dizer que não te enganei, não. Eu não te enganei, não. É só tu comprar o IP e tu vai poder usar. Tu tem a habilidade. Tu só não pode usar a habilidade porque tu não tem como usar agora, né? Mas, eu não gosto de fazer isso, né? Eu gosto de sempre deixar o meu jogador sabendo, ó, isso aqui tu só vai poder usar se tu tiver isso aqui, né? Eu chamo de pré-requisito, né? Eu acho, opinião minha, tá, pessoal? Eu acho desonesto não avisar o alvo. Mas tem gente que acha divertido e acha até legal, e tem jogador que aceita numa boa. E quando o narrador e o jogador aceitam numa boa, né? Tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Isso aí é o nível 2. Agora eu já tenho nível 2, eu quero ir para o nível 3. Lembrando, eu só preciso ter ou força de vontade ou índice, eu não preciso ter os dois. Se eu tiver um de nível 2, eu já posso gastar ou no outro de nível 2 ou no primeiro de nível 3, tá bom? Nível 3 aqui nós só temos uma habilidade, que é a habilidade fé. Gente, com esse poder, o anjo ele é capaz de ceder pontos de fé para qualquer pessoa
que esteja até 2 metros de raio de distância dele, tá? Então, ele poderá transferir os pontos de fé dele na razão de 2 pontos de fé por rodada. Então, se o seu anjo ele tem muitos pontos de fé, ele pode ficar em cada rodada mandando 2 pontos para cada um dos aliados, bombando seus aliados com ponto de fé. Eu vou fazer depois um vídeo mostrando para vocês tudo que dá para fazer com ponto de fé. Quem já leu no sistema sabe que é muita coisa mesmo, dá para abençoar, afastar inimigos, curar, né? Então, é muitas habilidades legais que dá para usar com ponto de fé. E essa habilidade aqui permite você, anjo, que comprou bastante ponto de fé, sair doando esse ponto de fé para os seus aliados. Tá pensando mesmo que eu, né? Exatamente, a habilidade é excelente para um suporte, para aquele personagem que gosta de ajudar o grupo, que gosta de ficar atrás, no apoio, né? Então, se você vai fazer um suporte angelical, dá um jeitinho aí de conseguir nível 3, fé, né? Em energização. No nível 4, a gente vai ter também um único efeito, que é o efeito energia mística. Esse efeito ele é idêntico ao fé, mas o anjo ele pode ceder pontos de magia ao invés de pontos de fé. Gente, olha que coisa incrível, né? Se você tiver energia mística, você vai poder, por rodada, passar 2 pontos de magia para qualquer dos seus aliados. Toda rodada você vai ficar transferindo pontos de magia. E eu nem preciso dizer que pontos de magia pode ser a diferença entre a vida e a morte quando você enfrenta criaturas sobrenaturais, né? Nível 5, você tem o vida. Preciso explicar? Não, né? Você vai ter idêntico ao dreno de energia, tá? Mas agora vai ser PVs, pontos de vida por rodada. Quantos pontos de vida eu vou poder drenar? 1d6, tá? Então, por rodada, você vai poder drenar 1d6 pontos de vida. Os pontos de vida, eles passam desta forma, né? Para o alvo e eles não retornam para o anjo durante 3d6 rodadas. Então, é daquele mesmo esquema, né? Eu posso transferir, né? Jogo o dado para ver quantos PV eu vou transferir. E aqueles PV que eu transferi, soma no alvo, diminui do meu e permanece durante 3d6 rodadas. Quem vai jogar os 3d6 dados? O narrador. Esses pontos, tá? Eles têm de ser recuperados no final, né? De outras formas, porque eles não retornam para o anjo, tá? Ao contrário da fé e da energia mística, que retornam para o anjo os pontos de vida, se eles foram gastos pelo alvo, né? Se eu dei meus pontos de vida para o outro guerreiro e o outro guerreiro usou os meus pontos de vida, perdeu os meus pontos de vida, quando as 3d6 rodadas acabar, não tem nada para voltar para mim, né? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que recuperar esses pontos de vida através de regeneração, descanso e magia. Mas lembrando que existe um tempo para essa recuperação, né? E esse tempo só começa a correr no final das 3d6 rodadas. Acabou o tempo de transferência, aí é que eu posso começar a regenerar. E como é que eu posso regenerar isso? Posso usar magia de regeneração, posso usar descanso, né? Posso usar o que estiver ao meu alcance para recuperar os meus pontos de vida. Beleza? Gostou? Super show, né, gente? Fenomenal. Poderes assim incríveis. Não é à toa que os anjos, eles são as criaturas mais poderosas de Trevas RPG, né? A gente tem ainda algumas outras vantagens. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, portanto, acho que é melhor a gente parar por aqui, né? Vamos deixar os próximos poderes para o próximo vídeo. Espero que você esteja gostando dessa coletânea de vídeos. Espero que você tenha curtido, compartilhado esse vídeo e os vídeos anteriores. Me dá essa força aí, ajuda o meu trabalho, né? Todo o meu trabalho aqui, gente, né? Ele é voluntário, eu não ganho nada do YouTube, eu não ganho nada de nenhuma outra fonte, tá?
Então me ajudem, pelo menos levando esse conteúdo, tá, o mais longe que vocês puderem. E se for sua primeira vez aqui no vídeo, e se eu ganhei, né, o seu apoio, ganhei a sua simpatia, se você acha que esses vídeos devem continuarem sendo produzidos, se inscreve e ativa o sininho, tá? Assim você me ajuda e também vai poder receber outros vídeos como esse. Eu volto para a gente continuar falando a respeito dos poderes angelicais. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau!